Você ouve agora, aqui na Mais Nova, Geração Cultural. Geração Cultural, com Taliane Radaeli. Já pensou chegar em casa e encontrar os seus bichinhos de estimação reunidos na sala, buscando uma solução para um apocalipse zumbi? Não deve ser uma experiência nada agradável, né? Pois é, mas é essa a experiência que a Humana, uma das personagens do livro Batalha no Apocalipse, experimenta nessa obra bem-humorada, cheia de aventuras e ainda com muito terror. O livro é de autoria da escritora Joyce Cristina Carollo, nossa convidada do Geração Cultural dessa semana. Joyce, eu queria que tu começasse falando sobre o início mesmo, como que tu se interessou pela literatura, quando que tu percebeu que tu poderia ser uma escritora, que tu teve esse desejo. Olha, faz muito tempo. Desde quando eu era muito pequena, eu já escrevia histórias. Inclusive, quando eu estava na primeira, segunda série, escrevi um texto sobre cidadania pela escola. Era um trabalho de escola que concorria à participação numa rádio. E o meu texto foi para a rádio. Ficou muito bom, né, para a época. E eu era muito, muito boa. Sempre fui muito boa, assim, em português, essas matérias que ensinam a literatura, né? Então, sempre gostei de escrever. Depois, conforme foi passando o tempo, decidi começar a escrever mais para todo mundo, né? Antes era mais para mim, trabalho de escola e tal. Aí eu comecei a escrever no Facebook. E foi ali que eu comecei a conseguir um público, né, que lia e gostava das minhas coisas. Você tinha uma página, assim, que você... Era o que? Contos? Eram histórias? Como que era? Era frases, textos, poesias, textos poéticos, coisas assim. Muito parecido com o que tu faz hoje também, né? Também. No teu Instagram e tudo mais. Isso. Exatamente a mesma. Claro que eu melhorei muito, né, desde daquela época. Uhum. Eu comecei no meu perfil normal, né, no meu perfil. Aí, quando eu vi que as pessoas começaram a gostar do que eu estava escrevendo, compartilhar, comentar muito, aí eu criei uma página para dedicar só à literatura, para separar, sabe, a Joyce, né, que compartilha memes e da autora, da escritora. Uhum. E logo depois eu fui para o Instagram também. A página do Facebook e o Instagram foi quase no mesmo período de tempo. Uhum. Hoje você tem 2 livros publicados, isso ou tem mais? Eu tenho um terceiro chamado Insight, pelo Clube de Autores. Só que eu não divulgo muito porque eu publiquei para fazer um teste, entendeu? Uhum. Para ver se eu ia conseguir fazer a diagramação certinha, tudo certinho. E aí eu peguei os textos que eu tinha na época, reuni tudo e estão lá, sabe? Mas eu pretendo melhorar ele. Eu estava falando para o Josh que eu comecei, né? Mas não dei continuidade ainda. Esse livro que reúne todos os textos, frases... tem algumas coisas inéditas também que eu escrevo e acabo não postando, né? Em reunir tudo isso e colocar num livro, né, mais recente, melhorado, né? Para o pessoal ter acesso também. Tem 2 publicados que são físicos, né? Sim. Que é a Batalha do Apocalipse e o Trindade. Isso. Qual que é o primeiro? É a Batalha do Apocalipse. Eu adoro a Batalha do Apocalipse. Como é que... E eu adorei principalmente que tu disse que foi um sonho, né? Como Sim. é que foi isso? Foram 2 sonhos que eu juntei, na verdade. Um era sobre uma invasão zumbi, de fato, aquilo que acontece no livro. E outro era sobre um bode falante. Nada a ver, né? Só o bode falando. Aí eu juntei os 2 e escrevi. Tem uma amiga minha que, a gente é bem amiga, então, às vezes eu tenho um sonho muito louco, assim, aí eu chamo ela e conto. E eu contei esse sonho. E ela falou, cara, isso daria um livro. Aí eu, ai, que legal, vou escrever então, né? Escrevi. E a Batalha do Apocalipse começou no Facebook. Né? Naquela página que tu... Eu acho que quase ninguém sabe, porque eu não falei. Mas eu comecei a escrever despretensiosamente,
anunciei, né? Vou começar a escrever um conto. A princípio era para ser um conto, né? E vou publicar um pedacinho por semana. Aí eu publicava com foto dos bichinhos, né? Dos meus pets, que são os protagonistas. E aí o pessoal começou a ler, acompanhar. E aí uma resenhista leu o meu livro antes de me seguir. Agora ela não trabalha mais com isso porque eu não vi mais o perfil dela. Ela leu e me chamou e disse que por que tu não publica, né? Tá muito bom, publica, né? Na Amazon, falou uns nomes, tipo, isso é muito bom para não estar publicado. Aí eu, sério, né? Já fiquei toda emocionada. E ela, sim. Aí eu disse, tá bom, vou publicar. Aí ela fez uma avaliação. Ela não me cobrou, porque geralmente resenhista, né, cobra. E ela fez essa avaliação, fez umas publicações no perfil dela e me ajudou bastante, sabe, a divulgar. E também me incentivou muito, tipo... Eu acho que se ela não tivesse me chamado, eu nunca teria publicado A Batalha do Apocalipse. E ele é um livro todo ambientado aqui em Marau, né? Quem lê vai se identificar. Sim. Tu lembra de alguns pontos que tem lá no livro? Tipo, a igreja, o que mais tem? Tem a igreja, a praça, tem a gruta, tem uma estrada de chão entre o Mercado Binda e o bairro que vem para cá, sabe? Não sei explicar, ali perto da Marau Sati. Sim, acho que eu sei. Eles passam por ali, tipo, tem um monte de lugar, assim, bem conhecido. E eu já vi até em outras entrevistas que você deu, fazendo um alerta. Não é um livro infantil, né? Por mais que pareça de início. Não é um livro infantil. Ele tem até desenhos, mas como é que funciona assim a lógica? Olha, eu acho que a partir dos 16 anos, porque o problema, entre aspas, da Batalha do Apocalipse é que tem muito palavrão. Porque quando eu comecei a escrever lá no início, eu escrevi pensando num público adulto, né, que não tem o hábito da leitura, mas que estavam ali me acompanhando, que passaram a gostar do que eu escrevia, porque... se identificavam e tal. Até teve um monte de gente que falou, Joyce, eu não gosto de ler, mas eu leio tudo que tu escreve, porque tu escreve muito bem e tal. E eu escrevi pensando nessas pessoas, sabe? Como que eu posso escrever uma história, eu pensei, que prenda esse público, esse pessoal? Tipo, eu queria meio que despertar o hábito da leitura, sabe, nas pessoas. Quando eu escrevi A Batalha do Apocalipse. Então, ele é voltado para esse público. E por isso que ele é ilustrado, ele é divertido, ele tem os pets ali que falam, né? Mas é pesado. Acontecem algumas situações que, tipo, só uma pessoa que é adulta pode se identificar, né? E é isso, tipo, tem toda uma mágoa, uma revolta nos personagens. E aí, por isso, tipo, não indico. Mas... também não vejo problema, né? Porque é a linguagem que a gente fala todo dia, né? Não é algo que vai traumatizar ou não tem nada ilícito, enfim. Sim. E tu usou os teus bichinhos de estimação, né? Como alguns dos personagens. Eles têm personalidades bem fortes. Como é que você criou essas personalidades ou identificou neles já na tua casa? Eu identifiquei neles. Só que eu não sei explicar, mas quando tu tá escrevendo, criando um personagem, chega um momento que eles começam a ter vida própria, sabe, dentro do livro. E aí, depois que estava fixada, a personalidade só fluiu, né? Daí só lapidou melhor. Além da Batalha do Apocalipse, você tem... a Trindade, né? Que é um pouquinho diferente. Explica para nós o que é a Trindade. São contos de terror, né? Esses são sobre medos. Eles retratam uma saúde mental debilitada, todos eles. Tipo, o primeiro é sobre violência doméstica, aborda bem no início.
medo de gato, tipo uma fobia irracional, medos irracionais, né? Todos têm um pouquinho de medo irracional. E talvez sociopatia, algo assim, enfim. O segundo é sobre depressão, sobre o medo do autoconfrontamento, medo de si. É sobre aqueles assuntos que aconteceram, sobre os quais você não quer mais falar, e você deixa lá esquecido, mas aquilo ali está te incomodando, aí uma hora vem e é sobre isso. E o terceiro é sobre medo do escuro. E talvez esquizofrenia também, por causa dos acontecimentos que se desenrolam, né? É sobre terror noturno e... Enfim, não vou dar spoilers aí. Leiam. Leio. Você tem mais essa tendência, então, a escrever coisas de terror, ou você acaba se aventurando em outras partes também? Não, eu tenho a tendência a escrever terror. Eu gosto porque Trindade, principalmente nos 3 contos, quem leu vai perceber que você vai ficar perturbado se você for um ateu, porque são situações que podem acontecer na realidade, né? Tipo, dentro da tua cabeça, sim, mas não é algo sobrenatural. É algo que pode acontecer com qualquer um. E quem acredita no sobrenatural também vai ficar perturbado porque vai identificar algo de sobrenatural ali. Então, eu gosto dessa dualidade. Eu acho que só o terror permite que a gente faça isso com tanta força, né? Sim. E tipo, o meu intuito, enquanto eu estava escrevendo os contos, eu queria colocar o leitor. Eu quero que quando a pessoa leia, ela realmente se coloque no lugar do protagonista, né? Que é a pessoa que vai ser atormentada por essas questões, né? Porque eu acho que é um assunto que não é muito falado, e quando é falado é censurado, tem muito tabu, né? As pessoas não gostam muito de falar sobre isso, outras não entendem, então eu acho importante que quem não tem nenhum problema tenha um meio, uma forma de se colocar no lugar dessas pessoas para entender pelo menos um pouquinho como é, sabe? E como que a gente faz para ter acesso aos teus livros? Para comprar, para ler? Os físicos diretamente comigo, né? Não precisa ir pelo... Dá para comprar pelo site da Wiclap também, mas aí tem o frete, comigo não tem o frete, né? Vantagem. Então, tá na loja Wiclap e comigo. E os online, eu tenho eles online também na Amazon. E é grátis pelo Kindle. Quem paga a assinatura do Kindle não precisa comprar para ler, sabe? E as tuas redes sociais? Tem redes sociais, você já falou, né? Dedicadas só à literatura. Como que a gente encontra? Qual o arroba, enfim? O meu arroba é escritora ociosa. Eu tô no TikTok, no Instagram e no Facebook. Todos o mesmo? Sim, todos o mesmo. E você está participando de um projeto também, junto com algumas outras pessoas, inclusive aqui de forma nacional, né, de outros estados, que é um trabalho de divulgação, o Salem. Isso. Né? Pode falar um pouquinho sobre isso também? Sim. A Salem é uma organização, né, de mulheres que visam divulgar o trabalho de outras mulheres. O projeto foi fundado pela Helena de Freitas. Ela é do Distrito Federal de Brasília. Ela, junto com a Aline Matsumoto, criaram essa ideia, né? Aí elas criaram um grupo no Insta, né, para chamar as meninas assim que elas já conheciam, para ver se gostariam de participar e tal. E elas mencionaram que precisavam de ajuda, né? Porque o que elas idealizaram é bem grande, então não tem como só 2 pessoas cuidar. Aí eu me ofereci para ajudar.
E aí eu já entrei fui eu que escolhi o nome, inclusive, Salem. E olha, não tem nada a ver com bruxaria, tá? Nada a ver. Eu ia perguntar. Eu só escrevi Sociedade Anônima de Literatura Escrita por Mulheres. Aí eu pensei, cara, ficou muito comprido. Aí eu coloquei as letras, sabe, para fazer não lembro o nome quando sigla. A sigla, isso. Aí ficou Salem e eu... Nossa, que coincidência incrível, né? Uhum. Porque as bruxas foram mulheres que morreram por qualquer coisa, na verdade, né? Tipo, bastava tu ser mulher que era queimada por fazer feitiçaria, né? Mas, enfim. E achei tudo a ver. E as meninas também amaram. E já ficou Salem. E agora a gente está no Instagram, no Twitter, a gente está no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no Pinterest. Tem várias redes onde a gente está. E hoje a gente é em 6, somos em 6 meninas. Aí cada uma cuida de uma rede social, né? Mas a gente ainda está organizando isso. Essa questão de quem cuida do quê, sabe? Sim. Que, tipo, por enquanto a gente está montando, porque a única coisa que está realmente pronta já é o Instagram, né? E o site. A Helena fez um site também. E nessas redes sociais, a gente vai divulgar o trabalho de artistas mulheres, né? Sejam elas pintoras, desenhistas, escritoras, dançarinas, fotógrafas, arte em geral. A gente busca divulgar arte em geral, desde que seja feita por mulheres. Vocês ainda estão estruturando ou já iniciaram esse trabalho de divulgação? A gente já iniciou. No nosso Instagram tem diversos textos, tem algumas fotografias também de várias artistas. E quem entrar lá pode conhecer todo mundo, né? Tem muitas mulheres maravilhosas que já enviaram textos para a gente publicar. Isso que eu ia te perguntar também. Vocês fazem essa escolha como? A pessoa entra em contato com vocês? Vocês identificam alguma artista? Algumas a gente identifica. Teve algumas que eu chamei, que a Helena chamou. E também tem as que buscam a nossa página, chamam a gente, pedem, né, para a gente publicar. Aí elas mandam o texto e a gente publica, entendeu? E é só entrar em contato com a página, se você for artista e mulher, é só chamar a gente e mandar o material que a gente posta. Não importa de que lugar Não importa de que lugar do Brasil. A ideia é que a gente fique conhecida no Brasil inteiro, pelo maior número de pessoas possível, né? E é uma divulgação gratuita? É paga? É gratuita. Não tem custo nenhum. Legal. É porque eu já tinha observado isso, mas eu não falava porque, né, pode ser coisa da minha cabeça, né? Só que tem mais 6 meninas que falaram a mesma coisa. Que é, quando você é homem e você escreve na internet, no Instagram principalmente, tu viraliza muito rápido, sabe? Tu fica conhecido muito rápido, tu ganha reconhecimento muito rápido. E quando você é mulher, é mais difícil. E tanto é que por isso, na página Escritora Ociosa, eu evito postar muita foto minha, sabe? Principalmente do corpo, enfim. Porque as meninas comentaram sobre isso também. Que os textos que elas tiveram, tipo, mais engajamento foi os que elas apareciam, né? Então, tipo, a gente é muito pouco valorizada como autora, como artista, né? Sempre tem que ter alguma outra coisa. Então, a Salem surgiu, né, desse descontentamento que a gente tem de
sabe? Se tu é mulher, tu não mostra o corpo, se tu não se hipersexualiza, tu não vai para lugar nenhum, sabe? Porque é bem complicado, bem complicado. Entendi. Então, tem ali... Pode ser pelo próprio Instagram, então, para seguir, tem aí... Lembra o arroba? É Salem. Salem só. Facinho de achar, então. Se eu não me engano, é Salem, sim. Mas, caso não apareça, é só digitar Sociedade Anônima de Literatura Escrita por Mulheres. Mas Salem Literária, lembrei. Salem Literária. Tá bem, então é facinho de achar. Fica dica também para quem gosta. Não só de literatura, né? De vários tipos de arte pode acompanhar. E conhecer novos por enquanto artistas. A gente tem mais texto, né? Porque a gente conhece mais autoras, né? Porque esse é o nosso universo, mas a gente busca também outras artistas. E é recente também, né? Faz quanto tempo, mais ou menos, que vocês iniciaram? Eu acho que faz uns 2 meses, no máximo, que a gente começou. A gente tem um grupo no WhatsApp também, que é só clicar no link da bio, quem for artista, que vai estar lá o grupo do WhatsApp, que é exclusivo para mandar conteúdo, sabe? E a gente abre ele só nas quintas, para não bombardear o WhatsApp de todo mundo com um monte de mensagem todo dia, né? Também para manter organizado, não virar um grupo de bate-papo comum, né? Então a gente abre na quinta para envio de conteúdo. Aí a gente organiza e posta durante toda a semana. Legal. Daí tem essa forma de contato também. E como que você conheceu essas pessoas lá do Distrito Federal? Como que foi esse contato para começar esse projeto? Vocês já se conheciam antes? Não, eu conheci a Helena porque eu fui convidada para participar de um projeto chamado Melancolia na Rua, do Augusto, que a gente imprime, né, frases de vários autores também, e cola nos postes, na rua, nas paradas de ônibus, estabelecimentos que permitem, enfim. E a Helena estava nesse grupo. Aí eu conheci ela ali. E o Augusto, ele foi uma das primeiras pessoas a seguir a escritora ociosa. E aí ele está até hoje me seguindo e acompanhando o meu trabalho. Eu também acompanho o trabalho dele. E daí ele me chamou para participar e ela estava lá. Você ouviu Geração Cultural com Taliane Radaeli. Também disponível em @MaisNovaAmaral.